Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP de Bauru que mostra tudo o que acontece aqui no campus, onde funciona a FOB e também o Centrinho. No programa de hoje vamos falar sobre o PET, um programa que existe em várias instituições de ensino superior e ajuda em muito a formação dos universitários. Atualmente gerenciado pelo Ministério da Educação, o Programa de Educação Tutorial visa propiciar aos alunos condições para realizar atividades extracurriculares que favoreçam a sua formação. Desde 1984, a FOB conta com o grupo PET em odontologia. Em 2006, também foi implementado o PET em fonoaudiologia. Para falar mais sobre esse programa, estamos recebendo aqui a professora Linda Wang, que é docente da FOB e a tutora do PET em odontologia aqui da faculdade. Professora, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Nós aqui agradecemos o interesse. Professora, de maneira geral, o que é o Programa de Educação Tutorial, PET? Bom, o Programa de Educação Tutorial, na verdade, ele foi criado em 1979 com o nome Programa Especial de Treinamento, em que o foco era muito mais voltado para a formação acadêmica mais completa e direcionada para uma pós-graduação do integrante. Certo. Alguns anos depois, ele foi, em 1999, quem acabou assumindo foi a Secretaria da Educação Superior, né, vinculado ao MEC, e aí ele passou a ser denominado em 2004 como Programa de Educação Tutorial, em que mais fortemente ele deveria trabalhar a tríade. Então, hoje em dia, os integrantes trabalham de uma forma mais completa, não somente para a sua própria formação de uma forma mais plena, mas também pensando nos benefícios para cidadãos e a sociedade como um todo, né? Então, promove mais atividades extramuros também. Então, a natureza acabou mudando um pouquinho, né, ao longo dos anos, o que é absolutamente normal e bem-vindo, eu acredito. E hoje tem uma frase que eles vinculam ao PET, que é aprender fazendo e refletir criticamente, né? E dessa maneira, então, tentar trabalhar o ensino, a extensão, a pesquisa e a extensão. E o PET existe em todo o Brasil, professora? Sim, ele abrange nacionalmente, de norte a sul do país, tem uma representatividade bem expressiva em todas as regiões, e hoje ele é composto por 842 grupos, não apenas de curso, porque de alguns anos para cá também existem das conexões entre diferentes grupos, então são PETs temáticos, isso foi uma evolução muito interessante. Então, por exemplo, PET Ecologia, não é necessariamente um curso de ecologia, mas as áreas relacionadas a isso. Então, esses 842 grupos estão em todo o país e estão em 121 instituições de ensino superior. E todo aluno pode participar? Todo aluno de graduação pode participar, professora? Basicamente todos, mas existem alguns pré-requisitos, né? O aluno precisa estar matriculado regularmente, tem que ter uma média superior, igual ou superior a 6, não pode ter reprovações em 2 disciplinas, com uma já precisa ser verificado também. Existe todo um processo seletivo que pode variar um pouquinho de instituição para poder cumprir os objetivos que esse novo integrante vai ter pelos próximos anos. Fora todas essas vantagens, assim, para a própria formação do aluno, existe alguma contrapartida, alguma bolsa para o aluno? Sim, existem. Nesse processo seletivo que é feito anualmente para cada grupo, o aluno selecionado, que pode ser até uma média de 12 alunos por grupo, né? Porque isso vai variar um pouquinho se o grupo é novo, então às vezes começa com menos alunos, mas geralmente é um máximo de 12 bolsistas. Quando ele passa pelo processo seletivo, a gente atinge o máximo de 12 integrantes que são chamados de bolsistas. A partir daí, aqueles que também participaram do processo seletivo, mas não foram contemplados nas vagas ofertadas durante aquele ano, mas se ele puder integrar, como ele passou pelo processo seletivo, ele é chamado de não bolsista. E aí o próprio sistema consegue absorvê-los também, né, não ultrapassando uma média total aí de 18 alunos, considerando bolsistas, não bolsistas, e a nossa terceira modalidade, que é o voluntário.
Quem é esse voluntário? Seriam aqueles que não passaram pelo processo seletivo, que o grupo naquele momento é capaz de absorvê-lo, porém, como ele não passou no processo seletivo, ele é chamado de voluntário. Agora, independente do aluno ser, do integrante ser bolsista, não bolsista ou voluntário, essas 3 modalidades, os direitos e os deveres são absolutamente os mesmos, com exceção da bolsa. Mas aí, tanto o não bolsista quanto o voluntário, eles podem ser bolsistas de outro órgão de fomento, desde que aquele órgão de fomento permita. Então ele é bem aberto, então o PET é bem aberto para quem quiser participar. Sim, obedecendo esses critérios, sim. Professora, a partir do primeiro ano o aluno já pode se cadastrar no PET? Geralmente a partir do segundo semestre, Certo. né? Do segundo semestre do curso dele, sim. E ele fica num prazo máximo de 3 anos, né? Mas havendo algumas intercorrências, a legislação permite até que sejam 6 anos, mas com as características específicas. Aqui, geralmente, na USP como um todo, o aluno participa por cerca de 3 anos. Então ele começa basicamente no início e vai até o fim da sua formação. Sim. Algumas reformulações tiveram também no meio do caminho em relação a isso. Ele pode até participar por um período menor ou participar dentre essas diferentes modalidades num tempo maior também. Professora, a gente falou que tem PET espalhado por todo o Brasil, né? Mas não é tão fácil uma instituição criar um grupo PET. Tem uma série de normas também, né? Sim. Atualmente, com o nosso cenário político-educacional, nós não estamos com uma fase em que existem editais abertos para a formação de novos grupos. Mas essa sua questão foi muito bem colocada, porque os grupos, eles não devem se formar quando o edital está aberto, né? Na verdade, deve haver já um preparo. A instituição, se ela puder ajudar de alguma maneira, esses grupos que estão se formando, por exemplo, cursos novos, né, eles têm a intenção, eles já poderiam ir acompanhando algum grupo formado, a instituição dá esse tipo de apoio, porque quando se abre o edital, e a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, já existe uma pré-formação que pode favorecê-los durante a análise da proposta. Então isso é muito importante, porque é um grupo que é um programa, na verdade, regulamentado por lei. Isso também foi um grande avanço desde 2005. Então, ele deve ser visto pelo Ministério da Educação com uma certa prioridade, né? Que varia, mas é regulamentado por lei, isso é muito importante. Então, ano que vem a gente tem o curso de medicina aí. Exatamente. Já começar com essa ideia de se formar um PET. Claro. Então. E isso, o PET odontologia e o PET fonoaudiologia já estão estabelecendo algumas conversas nesse sentido para apresentar o programa, para dar exatamente esse suporte para que, havendo essa intenção, e eu acredito que vai haver, que eles já possam se prepararem. Start já, né? Sim, com certeza. Professora, a senhora é tutora, né? O que o tutor faz nesse programa? Bom, o tutor também é um integrante. Também de 2010 para cá houve uma portaria que complementa essa regulamentação da lei, que foi um outro avanço. Porque até esse momento, os tutores poderiam ir ficando sem a necessidade de uma renovação. Certo. A partir desse momento, o tutor ele pode ficar 3 anos, renovável por um período de mais 3 anos, ou seja, um total de 6 anos. Então, com isso, depois desse período, antes de vencer, deve ser aberto um edital, e dentro dessa nova proposta, por exemplo, no PET Odontologia, eu fui uma tutora selecionada dessa maneira, por um edital aberto, por um processo seletivo. Né? Então isso é importante porque traz renovação, traz um gás novo, né? Faz com que o professor que queira possa se preparar. Então eu acredito que é um caminho bastante satisfatório. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo ligado na Universidade e volta já falando sobre o PET, Programa de Educação Tutorial. Bom, o PET Fonoaudiologia é o Programa de Educação Tutorial em Fonoaudiologia, que ele tem como função primordial a melhoria do curso de Fonoaudiologia e a melhoria do curso de graduação. Né? A proposta do PET Fonoaudiologia, quando ele foi criado em 2006, na verdade é trabalhar projetos de educação em saúde, projetos de saúde utilizando a tecnologia, né? Tanto é que a nossa proposta são realização de projetos em telesaúde, em fonoaudiologia. Tanto é que os projetos são pautados nessa área.
Bom, o PET, todos os grupos PET, eles desenvolvem atividades dentro dos pilares de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós também seguimos essas atividades. Por exemplo, atividades de ensino. Aqui nós elaboramos os seminários que são apresentados semanalmente. A parte de extensão, nós temos as campanhas que são feitas, como por exemplo a campanha da Semana da Respirador Oral, e na parte de pesquisa nós desenvolvemos trabalhos, a gente tem as pesquisas em grupos que nós desenvolvemos dentro do PET e as pesquisas individuais que nós também temos que desenvolver sendo petianos. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Linda Wang, que é a tutora do PET de Odontologia da FOB. Professora, conta um pouquinho da história desse PET de Odontologia pra gente. Bom, esse PET tem, claro que para a gente uma importância muito grande, mas eu queria destacar mais uma vez, né, o papel que a professora doutora Maria Fidela de Lima Navarro teve nessa trajetória. Foi ela que descobriu esse programa, na época, como eu disse, introduzida pela CAPES. Ela foi até Brasília trazer mais informações, né, e conseguiu, com toda a sua dedicação, trazer o programa para cá, e dessa maneira nós estabelecemos o primeiro PET Odontologia do Brasil, né? Então, logo que ela fez essa implementação, quem já assumiu o papel por 18 anos na tutoria foi o professor Eduardo Batista Franco, da disciplina de dentística, que trabalhou fortemente esse grupo e que em um momento particular dessa trajetória, os grupos PET ficaram praticamente 2 anos com seus integrantes, tutores e bolsistas, sem receber a bolsa e sem nenhum recebimento retroativo. E eu gostaria realmente de destacar, porque o professor abraçou a causa junto com seus alunos, eles mantiveram o programa, mesmo assim, na FOB. Isso foi importantíssimo para a manutenção do programa quando então se restabeleceu, porque os grupos que não abraçaram a causa perderam e dificilmente conseguiram se restabelecer na instituição. Então, foi um papel muito de destaque do professor. E por 12 anos, o professor Carlos Ferreira dos Santos, também repaginando todo o programa, porque vai havendo essas mudanças, e acho que o professor pegou a maior fase de mudanças, ele soube brilhantemente, assim, incorporar o PET, saindo dessa formação que era mais voltada para uma pós-graduação acadêmica, que era na época mais inicial, para que realmente exercesse esse papel que hoje a gente faz, trabalhando a tríade ensino, pesquisa e extensão. Então foi uma época de transição mais difícil de se trabalhar e que o professor Carlos teve uma atuação assim fantástica, e principalmente porque para isso, há uma grande necessidade por parte dos alunos que eles sejam, de fato, proativos, né? É uma das principais características que o integrante tem que ter. E aí, eu acho que o professor soube traçar vários planejamentos nesse sentido, e eu posso dizer que eu recebi esse programa numa fase que ela estava muito bem estabelecida, então, para mim, foi muito mais fácil, talvez, trabalhar depois de todo esse preparo não, né? Essa árdua construção que eles fizeram. Mas dar continuidade é uma missão difícil. Sim, também, né? Mas, com excelência, né? Mas graças a Deus os alunos incentivam bastante a gente, e a instituição, e principalmente o nosso campus, ele traz um destaque e uma valorização enorme para esse programa, e isso é outro eixo que é totalmente necessário para que o programa realmente funcione e cumpra seus objetivos. Existem grupos que não têm esse forte apoio, né? E aqui no nosso campus, tanto para a área de odontologia quanto de fonoaudiologia, isso não nos falta em nenhum momento. Nós somos privilegiados. Professora, a senhora está como tutora desde 2014, isso, certo? Desde março. Mas, na verdade, a história com a senhora com o PET é mais antiga que isso. Conta um pouquinho pra gente. A senhora é egressa do PET. Eu sou egressa do PET, você usou o termo certo, porque a gente não fala que existe um ex-petiano. Existem os egressos. De 1993 a 1996, eu era bolsista desse programa, quando o doutor Eduardo Batista Franco era o tutor, e na época se chamava Programa Especial de Treinamento. Olhando para aquela época, qual foi o maior benefício que a senhora trouxe do PET? Eu tenho
um benefício pessoal, eu acho que fez uma diferença enorme para mim, assim como vários professores aqui do campus, a professora Marília Busalaf, a professora Ana Carolina Magalhães, o professor Marco Antônio Húngaro Duarte, que é o nosso atual presidente da comissão de graduação, o professor Carlos Ferreira dos Santos mesmo, a professora Daniela Garibe, né? Todos eles foram bolsistas desse programa. Então, certamente, naquela época, como era mais focada para a nossa formação acadêmica, isso nos proporcionou, assim, saber buscar melhor as informações, sermos mais proativos, saber trabalhar em equipe. Então, isso foi muito bom. E, a partir dessa experiência, a gente, hoje, na carreira docente e como pesquisadora, transpor isso para os nossos alunos também. E, claro, hoje com um pouco mais com esse nosso engajamento de trabalhos voltados para os cidadãos de uma forma geral e avançar extramuro, né? Isso é muito Professora, importante. é um pouco mais recente, mas acredito que não menos importante, o PET de fonoaudiologia também tem aqui na faculdade, certo? Com certeza, isso foi uma outra grande conquista, um marco muito importante para o nosso campus, porque foi o primeiro e ainda o único grupo PET do curso de fonoaudiologia do país e que recentemente também completou uma década, né? Então, cada vez mais a gente tenta estabelecer parcerias e o que a gente tem a nosso favor são 2 cursos da área da saúde, num campus que só até o momento existem esses 2, agora incorporando a medicina para trabalharmos conjuntamente. Então, acho que é aí mais um ponto forte, né? É uma missão da senhora tentar fazer com que conversem um pouco mais esses 2 PETs, professora? Sim, isso é uma missão para os 2 grupos, encontrar realmente pontos em comum, e a gente tem conseguido estabelecer isso cada vez mais, né? Uma vez por semestre nós fazemos juntos seminários interdisciplinares voltados, pensando num paciente que pudesse receber o tratamento das 2 áreas, e também ajudar a comissão de graduação, porque é uma das nossas maiores missões, melhorar e com estratégias diferenciadas a formação do aluno dos 2 cursos. Então, a gente ajuda muito nas comissões a comissão de graduação e dos cursos em relação, por exemplo, a informar, a orientar o que é uma representação discente. Né? E que eles entendam que a participação ativa deles é importante para construir o curso. Né? Então, tem também esse trabalho e outro que é ligado ao campus, com a prefeitura também, que é o USP Recicla, que no mês de junho a gente trabalha fortemente em conjunto com os diferentes setores em prol do meio ambiente. Então, cada ano a gente tem incorporado mais e fortalecido mais esses laços, né? Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade volta já já. É uma grande honra saber que nós somos o único PET fono que tem. Então, assim, é uma cobrança ainda maior, porque todas as atividades que a gente faz, a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Porque a gente justamente tem essa responsabilidade de que nós somos o único e nós temos que fazer bem feito tudo que a gente faz. Para mim é um presente, tá? É um programa de excelência, como você disse, é o PET Fonoaudiologia, é o único PET Fonoaudiologia do Brasil. Ele desenvolve projetos específicos nessa área e a proposta dele é melhorar não só o curso, né, mas também proporcionar uma integração com os outros cursos, as outras áreas acadêmicas que nós temos. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Linda Wang, que é tutora do PET de Odontologia da FOB. Professora, a gente falou bastante sobre o que é o programa Conceito. Cita pra gente algumas das atividades práticas que os alunos do PET de Odontologia desenvolvem. Bom, eles devem, né, servir as características da população. Então, existem trabalhos setorizados, aqueles para o público interno e para o público externo. Sempre pensando no tripé, pesquisa, ensino e Sempre extensão. pensando. Claro que na prática é difícil você fazer os 3 simultaneamente em todas as situações, mas pelo menos 2 a 2 a gente tenta fazer. E graças a Deus também, como os nossos professores aqui, alunos de pós-graduação, são bastante participativos, eles também nos buscam, né? E também oferecem para a gente trabalhos diferentes para atuarmos em conjunto. Então isso é muito interessante porque também
nos permite diversificar. Só que para tudo isso a gente precisa apresentar um planejamento anual com antecedência. Então, por exemplo, nós já estamos na fase de finalizar esse planejamento para o próximo ano. Então, vou dar um exemplo do nosso concurso de fotografia, que foi uma iniciativa da professora Carla Damante, que também foi egressa desse grupo, do PET Odontologia, e a professora Carla nos trouxe essa ideia, compartilhou conosco, então está dentro do nosso planejamento também. Então, a gente conseguiu incorporar, inclusive, atividades voltadas para os funcionários, isso é muito importante. Então, eles trabalham desde construção de editais, eles trabalham, a gente faz trabalhos sociais, em centro espírita, em hospital, com as crianças, às vezes com adultos, depende do ano. Então, a gente constrói também o nosso material educativo, o nosso material didático. Existem parceiros, como, por exemplo, na odontopediatria, a professora Daniela Rios, na saúde coletiva, o professor Roosevelt, o professor Paulo Santos, da estomatologia. Então, eles nos ajudam a construir esses materiais didáticos, sempre tentando aprimorar uma linguagem para o nosso público-alvo, porque senão também não vai servir, sim. Então, é a construção do material. Agora nós estamos fazendo grupos de debates internos sobre temas variáveis, que a gente vê que é importante, principalmente para o universitário. Então, a gente discute as características da educação, o ingresso dentro da universidade, a manutenção da universidade. A gente discute, por exemplo, sobre a diversidade sexual, sobre a Zika. Então, esse ano, a gente se propôs a debater internamente para tentar, no ano que vem também, levar essa discussão mais profundamente, de forma aberta com o público também. Então, conforme vai havendo essa modificação do cenário educacional e político, como nós vamos ter ano que vem, também a nossa missão, não só a formação mais ampla, específica de cada área, mas também trazer esses conceitos e debater, chamar o público a refletir de forma crítica, porém construtiva. Tira o aluno da caixinha. Tirar o aluno da caixinha. E eu vou te falar que a gente aprende demais com os alunos, Eles nos trazem muitas condições, muitos momentos que talvez nos tirem mais da caixinha do que a eles mesmos, É muito interessante. Uma via de mão dupla, então. Essa é uma intenção do programa. Eles são tão participativos quanto a gente. Eles trabalham, inclusive, o conceito da horizontalidade. Claro que tem que ter o tutor, como você perguntou, o tutor tem que guiar, o tutor tem que fazer a parte de gestão, mas essa proatividade deles e o que a gente vai fazendo vem muito da parte deles também. Professora, processo seletivo, que a senhora citou no primeiro bloco, quando que eles são abertos? É começo de ano, fim de ano? Vai vir um agora? Sim, isso varia também de local para local, mas é feito anualmente. Aqui na FOB, tradicionalmente, a gente faz no segundo semestre do ano, para que a gente possa encerrar todo esse processo até o final do ano e começar o ano seguinte já com a turma nova, Então, tanto o processo seletivo do curso de fonoaudiologia como de odontologia já foram encerrados esse ano. Mas existe um edital que é sempre realizado baseado na legislação vigente, ele é divulgado com antecedência, os grupos PET, Fono e Odonto conversam com os interessados antes, existe uma votação da sala e os processos variam também entre os cursos. No nosso caso, existem diversas etapas, Duas principais, sendo que na primeira é composta pela votação da sala e pela média das notas, e selecionamos basicamente o dobro da quantidade de vagas oferecidas. E nessa segunda etapa é feita uma dinâmica com as psicólogas, para a gente extrair aí como que são as características proativas desses alunos, e a gente trabalha também a parte do idioma inglês e o conhecimento que eles têm sobre o programa, principalmente sobre um manual de orientações básicas que todos eles devem conhecer e seguir. Professor, então as inscrições já estão encerradas, mas fica o convite aí para os próximos anos, Com certeza, e a gente sempre atualiza nas redes sociais, é feita a divulgação com bastante antecedência no nosso website, no Instagram e no Facebook. Professora, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação conosco. A gente que agradece a oportunidade. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.